dificuldades, perseguições e desafios da vida. Confiamos a Deus, o povo carioca, marcado por tantas belezas, mas também por tantas dores. Homens e mulheres que acordam cedo para trabalhar, famílias que lutam por paz, justiça e dignidade, jovens cheios de sonhos, idosos portadores de sabedoria, comunidades que não desistem de acreditar num futuro melhor. Que São Sebastião interceda por nossa cidade, proteja seus lares, fortaleça os que sofrem e reacenda a esperança nos corações cansados. Que, a exemplo do nosso padroeiro, nos inspire a viver alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração e enviados em missão, testemunhando com a própria vida o amor do Cristo ressuscitado, que vence toda dor, toda violência e toda morte. Com fé, devoção e confiança na intercessão de São Sebastião, iniciemos esta santa celebração, pedindo que Deus abençoe a cidade do Rio de Janeiro, suas autoridades, suas famílias e todo o povo, que conceda-nos paz, unidade e um coração sempre aberto para o bem. Iniciemos a Santa Missa cantando. Grande atleta da nossa Santa Igreja, grande mártir, ó São Sebastião, vigoroso e invencível na peleja, na virtude és nosso brasão, acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro, grande mártir, ó São Sebastião, nosso bravo e fiel padroeiro, acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro, o passado cristão da nossa história, no porvir nós havemos de guardar, no presente ele sempre é nossa glória, que a bandeira da pátria de honrar, acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro, grande mártir, ó São Sebastião, nosso bravo e fiel padroeiro, acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro, das guerras e pobreza, as famílias da pátria proteger, grande fé, esperança e fortaleza, pelos lares cristãos acender, acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro, grande mártir, ó São Sebastião, nosso bravo e fiel padroeiro, acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro, vosso exemplo belíssimo nos reja, e fiéis nós havemos de guardar, e da
pátria dos filhos da Igreja, sempre Deus nosso Rei proclamar. Acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro. Grande Norte, ó São Sebastião, nosso grande e fiel padroeiro. Acolhei sob a vossa proteção a cidade do Rio de Janeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Em nome da fraternidade da nossa paróquia, quero acolher nosso cardeal Dom Orani, que hoje celebra conosco. De alguma forma, o nosso santuário basílica se torna coração desta cidade do Rio de Janeiro, a pulsar pela intercessão de São Sebastião. Agradeço também a presença do nosso prefeito, Eduardo Paes, todos os demais autoridades civis. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, os concelebrantes também. Que nós tenhamos uma bela celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria podemos, depois de 13 dias da trezena de São Sebastião, vivemos o dia do nosso padroeiro da cidade, do estado, da arquidiocese, da nossa catedral e dessa basílica santuário, onde nós nos encontramos com todos os sinais também históricos que estão aqui presentes, né? O marco histórico da dominação portuguesa, também a imagem histórica, né? E também o túmulo de Estácio de Sá. Lembramos, portanto, da nossa história. Saudamos a Dom Zé Maria, nosso bispo auxiliar, aqui celebrando conosco, Dom Biratã, bispo emérito de Itaguaí, também que é capuchinho, celebrando conosco, e também os nossos irmãos e irmãs presentes. Já foi saudado o prefeito Eduardo Paes, já estivemos junto na prefeitura e agradecemos aí pelo seu apoio, sua presença, junto com o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, né, e suas respectivas esposas. Nós agradecemos aí essa presença. Também o deputado Renan Ferreirinha, a Letícia, assessora do deputado Hugo Leal, eu, Maí, representante da ADCE Rio, e do deputado Carlos Caiado, vereador Leniel Borel, secretário de Economia Solidária Márcio Santos, e também agradecemos a presença do nosso vigário episcopal, né, padre Valtemário, cônego Valtemário, aqui presente. Né. Também queremos agradecer a deputada Marta Rocha, o padre provincial, Frei Dalvio José da Silva, e o pároco que nos saudou, Frei Adriano Borges, e a todos vocês, meus irmãos e irmãs, aqui presentes nessa igreja, Basílica Santuário, demais autoridades presentes ou representadas. Também estou vendo aqui justamente, né, faltando algumas pessoas aqui, se não me engano, que estão presentes aqui também. Né? O Raimundo também está presente aqui também, né? A primeira-dama também de Niterói também, e demais que não foram nomeados, mas sintam-se também acolhidos também por todos nós aqui presentes. E aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pelo Web TV Redentor, pela Rádio Catedral e as nossas páginas do Facebook, canal de YouTube, que transmitem a celebração desta manhã aqui no dia de São Sebastião. Iniciamos, meus irmãos e irmãs, a celebração com o nosso ato penitencial. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Kyrie.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, um espírito de fortaleza, para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova
e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha
aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um dia solene para a nossa cidade e arquidiocese, a celebração do padroeiro. Uma festa que vem há quase 500 anos sendo celebrado. As épocas vão se passando, vão se diferenciando em alguns aspectos, mas está na alma de todo carioca e fluminense essa festa de São Sebastião. Queria colocar 3 aspectos, caríssimos irmãos e irmãs, daquilo que nós estamos vivenciando. De um lado, a figura do mártir, São Sebastião. Mártir quer dizer testemunha, ele foi testemunha de Jesus Cristo. Papa Leão XIV, na sua fala, seu discurso
aos diplomatas do mundo inteiro, acreditados na Santa Sé, ele falou que as perseguições aos cristãos ainda continuam ainda hoje. Ele numerou 380 milhões ainda de cristãos que pelo mundo afora tem uma restrição na questão de direitos, ou de perseguição, ou de moradia, tantas questões que existem pelo mundo afora. Mas aquele que é cristão, aquele que foi chamado e encontrou-se com Jesus Cristo, de tal maneira é sinal de que encontrou a vida em Jesus Cristo, que não desanima diante das perseguições ou das dificuldades. A liturgia de hoje é toda baseada nessa questão do martírio. O justo, leitura primeira que o prefeito municipal leu, justamente fala que parece que foi um castigo. São Sebastião perdeu todos os seus cargos, foi flechado e depois torturado até morrer, jogado seu corpo na cloaca. No entanto, fala a leitura, no entanto, sua vida está em Deus. E até hoje nós lembramos dele. Ele foi feliz enquanto cristão, servindo ali ao Império Romano enquanto soldado, mas não perdeu a sua vida cristã. Assim também fala a segunda leitura, que é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal. E no Evangelho há a consolação. Deus, o Senhor nos conhece, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ou seja, testemunhar a Jesus Cristo nosso Senhor. Os tempos mudam, os problemas continuam, e nós somos chamados a ver no mártir, e no caso nosso, padroeiro da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, é um mártir. Ele entregou a sua vida, deu sua vida por causa da fé em Jesus Cristo, o que nos leva, caríssimos irmãos e irmãs, a testemunharmos cada vez mais que não existe outra razão de ser a não ser estar com Cristo e por causa de Cristo fazer o bem às pessoas, como São Sebastião fazia, indo ao encontro dos condenados, dos que estavam presos, junto com os seus soldados também, já que tinham cargo de comando. E justamente, meus irmãos e irmãs, olhar para o testemunho que cada mártir nos dá, em nosso caso, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro tem como seu padroeiro, seu patrono, o mártir. Mártir que é testemunha até o sangue no encontro com Jesus Cristo e que não volta atrás devido às ameaças e às questões que existem. Claro que cada época tem seu modo de perseguir os cristãos. Hoje nós temos muitas maneiras de querer desanimar os cristãos, os católicos, hoje com as mídias sociais, com as críticas, de diversas formas, mas em alguns lugares ainda existe uma perseguição cruenta, de perder lugar de moradia, ser expulso de cidade e ser mesmo martirizado. Nós somos chamados de tal maneira, tem tido encontro com o Senhor, como foi a vida de São Sebastião, que nós possamos testemunhar que não existe nada maior do que anunciar que nossa esperança, nossa vida, nossa paz está naquele que nós encontramos, que é o Senhor e Salvador, que é o Deus conosco, Deus que veio morar no meio de nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Pensar que nesse cosmos quase infinito que nós temos, essa pequena grão de areia que é nosso planeta, Deus quis morar aqui e viver no meio de nós e nos criou todas as coisas. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai pela ação do Espírito Santo, e ser suas testemunhas no meio das provações, das dificuldades que nunca faltam na vida dos cristãos, para continuarmos testemunhando em quem colocamos a nossa vida, em quem colocamos a esperança. Portanto, a palavra de Deus trata a gente da questão toda do martírio e do mártir, do testemunho daquele que nós celebramos como nosso padroeiro. Uma segunda coisa, meus irmãos e irmãs, é que a vocação dessa cidade, então aqui com o prefeito, o vice, demais autoridades, a vocação dessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, depois da reconquista dessa região por parte dos portugueses, que tinham perdido para os franceses, mas depois dessa reconquista, em que fundaram no Morro do Castelo, justamente a paróquia de São Sebastião, e fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, eles justamente, ao começar esse trabalho, recebemos da cidade uma missão muito grande,
10 anos depois, é pouco tempo, para uma paróquia, recebeu a responsabilidade de ser responsável de metade do Brasil na organização eclesial, na questão das igrejas, paróquias, dioceses não existiam ainda, que foi a constituição da prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro, isso há 450 anos que fizemos ano passado, em que tornamos por prelazia, do sul da Bahia até onde é o Uruguai hoje, do Oceano Atlântico até a América Espanhola. Na época, a América Espanhola ia até o Tratado de Tordesilhas. Depois, com a Posideste, o Tratado de Madrid, foi mais longe, como nós temos hoje. O Rio de Janeiro foi responsável, recebeu essa missão de liderança, já logo no começo da sua existência. Depois, mais tarde, como capital do Império, do Reino Unido, capital de um Império Europeu, depois capital da República, ainda continua com a sua missão, de ser um sinal para o país de como as coisas acontecem e da nossa responsabilidade para que o sinal aqui vivido possa ainda mais testemunhar a fé de um povo, ao mesmo tempo a força de um povo que aqui caminha. E justamente, caríssimos irmãos e irmãs, é bem para todos nós uma oportunidade que nós da Arquidiocese, que vivemos o ano jubilar dos 450 anos de prelazia aos 350 anos de diocese, 100 anos depois nos tornamos dioceses, só mais tarde, século XIX, seremos arquidiocese, nós queremos olhar um pouco para essa nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto município e estado do Rio de Janeiro, pedindo ao Senhor que, assim como nós recebemos uma grande incumbência logo nos albores, nos inícios dessa cidade, que nós continuemos também a ser exemplo também de vencer as dificuldades, vencer os problemas, de poder cuidar um pouco de tantas responsabilidades, de levar a paz e a fraternidade a todos aqueles que, de uma certa forma, nos acessam, nos veem. Isso é muito importante, tanto para a igreja, como tem para o município e para o estado também do Rio de Janeiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse tempo do jubileu arquidiocesano, concluímos o jubileu da esperança, estamos no jubileu arquidiocesano agora, nós somos chamados a ver a nossa vocação, o nosso chamado, desde os inícios dessa cidade e também de nossa arquidiocese, na época prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro. E uma terceira coisa, meus irmãos e irmãs, é justamente aquilo que está inserido dentro da nossa cultura, da nossa vida. Fato, desde nós, no início, temos São Sebastião como nosso padroeiro, e desde crianças, adolescentes, jovens, conhecemos a vida de São Sebastião, faz do carioca um forte, um corajoso, que não desanima diante dos problemas. Ele, vivendo justamente dentro do núcleo do poder do Império Romano, não desanimou de ser cristão, testemunhou a vida cristã dentro desse núcleo que estava ali, que sabia que o Império Romano, na época, era contrário à fé católica, à fé cristã. Mesmo depois do primeiro tipo de tentativa de martírio, que foram as flechadas, ele se levanta e continua testemunhando o Senhor, e vai até o imperador para dizer que não estava certo ele perseguiu os cristãos. Ou seja, vivemos diante de um soldado que foi fiel ao seu trabalho até o fim, mas foi fiel a Jesus Cristo, de quem ele acreditava, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, diante daqui de perder tudo e voltar de novo à vida depois da primeira tentativa de martírio, isso foi um forte, corajoso. Isso está bem inserido na nossa alma, em nossa vida. Nós sabemos que enquanto pessoas, enquanto família, enquanto cidade, temos muitas flechadas, muitas contradições, muitos problemas, e nós aprendemos a nos levantar sempre, a nos cada vez mais olhar para frente, recomeçar com renovado ardor a nossa vida. Nós fomos chamados justamente a viver como alguém deixou-se incluir no seu coração toda a coragem e ânimo de São Sebastião. Temos tantas pessoas que aqui vieram hoje, estão em todas as nossas paróquias também hoje, estarão à tarde na procissão, né, que faz essa experiência de olhar para São Sebastião, flechado justamente junto a uma árvore, mas que no seu coração tem assim, saber muito bem que São Sebastião venceu a morte, né, indo para a eternidade, depois do segundo martírio, e ao mesmo tempo nos ensina a nunca desanimar das dificuldades e das flechadas que nós levamos na vida. Dentro das dificuldades nós temos a cada momento, a cada instante.
para que nós possamos testemunhar quem é a nossa força, onde está a nossa coragem, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor, que São Sebastião é testemunha e é realmente grande anunciador. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós, enquanto a Igreja do Rio de Janeiro, depois temos vivido o segundo sínodo arquidiocesano, e no final do ano passado, ao celebrarmos a festa da unidade, nós emitimos a carta pastoral com as conclusões do segundo sínodo arquidiocesano e falamos que a Igreja nos envia em missão. Por isso nós somos chamados, como consequência de tudo isso, da celebração do padroeiro dessa cidade e também da nossa arquidiocese, a sermos permanentemente missionários. Anunciarmos em quem está a nossa esperança e confiança e dentro da nossa realidade, na família, no quarteirão, no condomínio, no prédio, na vida de cada dia, anunciarmos que é possível um outro mundo, uma outra realidade de entendimento, de relacionamento de paz entre as pessoas, de olharmos as pessoas como irmãos e irmãs uns dos outros, e aquilo que está no coração do carioca, do fluminense, cada vez mais fazer a experiência que é possível nos dar as mãos para fazer o bem, para andar no caminho do Senhor. A nossa missão, de que nós sabemos que deve ser feita mais do que com palavras, o nosso testemunho, nosso modo de ser, no diálogo com todos, diálogo com os demais cristãos, com as religiões, com as culturas, com as diversas realidades, mas também diante da maldade, da divisão, também da violência, nós somos chamados a nunca desanimar e a continuar anunciando a vida, em meio a tantas situações de morte que nós temos ao nosso redor. Então, essas três coisas, meus irmãos e irmãs, com a consequência missionária, nós partilhamos nesse dia solene da nossa cidade e da nossa arquidiocese. A figura de São Sebastião, nosso padroeiro, a nossa história de 450 anos de prelazia e 350 anos de diocese, ao mesmo tempo a nossa responsabilidade diante, olhando para o ensino de São Sebastião, sermos firmes na fé e vemos consequentemente a nossa vida missionária. Testemunharmos que nós não nos deixamos abater pelos problemas, mas anunciamos justamente que em Jesus Cristo o homem encontra uma nova vida, desde que o aceite, desde que o acolha, desde que se deixe conduzir pela presença dEle. E mesmo aqueles que não se deixam conduzir, nós somos chamados a passar por esse mundo, anunciando justamente às pessoas esse amor de Deus que transforma corações e renova nossas vidas. Que nesse dia de hoje, nós todos renovemos a nossa vida, nosso coração, a nossa caminhada, com entusiasmo renovado cada vez mais. São Sebastião, interceda e rogue por todos nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, no dia de nosso padroeiro São Sebastião, elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, para que sempre robusteça sua esperança no testemunho da boa nova da salvação, com firmeza e coragem, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, com seu arcebispo Dom Arani Cardeal Tempesta, os bispos auxiliares e eméritos, o clero e todo o povo de Deus, para que sejam fortificados pelo exemplo do grande mártir que hoje celebramos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cristãos perseguidos, a fim de que, a exemplo de São Sebastião, não abandonem jamais o caminho do Evangelho,
e saibam que lhe espera no céu uma grande recompensa. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, os cariocas, habitantes e visitantes, a fim de que, pela intercessão do glorioso Mártir São Sebastião, sejam afastados de todos nós os males e que o bom Deus ilumine sempre o coração do que nos dirigem. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo e Misericordioso, que desta São Sebastião a graça de permanecer firme na fé até o martírio, escutai as preces do vosso povo e fazei-nos perseverar no amor que nunca se cansa, por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, que morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, que morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. Quem pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, que morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. Ninguém nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, que morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. Quem não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. A vida dos
justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Santificai, Senhor, com a vossa bênção os dons que de vós recebemos e agora vos apresentamos, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que o santo mártir Sebastião derramou, a imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, o celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto celebrando agora o Pai, em memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito Santo faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião, a quem hoje celebramos, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os obrigamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com vossos servo Papa Leão, o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares, os eméritos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos e filhas e todos aqueles chamados à vossa presença. Reuni em vós todos eles, unidos a eles esperamos também saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. De Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos irmãos, queridas irmãs, é chegado o momento da comunhão. Não há necessidade de correria, nem de atropelos. Nós vamos ter muitos ministros, eles estão identificados com essas bandeiras. Vocês podem se dirigir até onde eles estão. A comunhão será ministrada na boca, preferencialmente. Então os ministros vão estar aqui próximo à Capela do Santíssimo, aqui na frente, Capela da Imaculada, no meio da Basílica e lá no final, lá na próxima porta. Então comunguem tranquilamente, tá? Sem atropelos, uma boa e santa comunhão a todos. Testemunho perante meu Pai. Salvai-me, ó Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Nessas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante
minha causa não deixeis desiludidos. Os que esperam sempre em vós, Deus do universo, que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Os meus zelo e meu amor por vossa causa me devoram como fogo abrasador, e os insultos infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Por isso eu levo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Salvai-me, ó Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Nessas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho
testemunho perante meu Pai. Oremos. Senhor, os sagrados mistérios que comungamos nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o santo mártir Sebastião a ser fiel no vosso serviço vitorioso no martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez gostaria de acolher todos vocês que aqui se encontram, quem nos acompanha pela Web TV Redentor, pela Rádio Catedral. Queria recordar que logo mais às 16 horas nós temos a nossa procissão, sai daqui em direção à Catedral. Com a graça de Deus, estou vendo ali que o tempo parece que firmou um pouquinho, né? Espero que sim, mas eu sei que independente disso, vocês vêm. Então quem está nos acompanhando em casa, esperamos vocês aqui 16 horas para participar conosco desse momento também, esse patrimônio imaterial da nossa cidade, que é a procissão do nosso padroeiro São Sebastião. Em nome da nossa paróquia, do nosso santuário Basílica, também de nós, frades capuchinhos, eu queria agradecer de maneira muito especial. A gente pode ser injusto ao citar nomes, mas gostaria de lembrar pelo menos 3 deles. O nosso prefeito Eduardo Paes, nossa gratidão pela acolhida, né? Toda a sua equipe prontamente nos acolheu. Durante essa semana esteve aqui. Hoje, logo cedo, de madrugada ainda, já estavam aqui nos acompanhando, nos auxiliando, né? Então, em nome do prefeito, toda a equipe, tá bom? Toda mesmo, né? Equipe que faz parte desta festa também. Mas eu não posso deixar de agradecer também o nosso deputado federal, Raimon. Ele tem nos ajudado bastante ao longo desta caminhada também. Então, nossa gratidão. Nosso santuário Basílica é um patrimônio tombado e ele é grandioso, como vocês estão vendo. Se não for por parcerias entre o Estado e nós, igreja, dificilmente a gente consegue, apesar de que vocês são muito generosos, isso eu não tenho dúvida. Oi, mas Silvinho. são essas parcerias que nos fazem manter este santuário tão bonito. Também a deputada estadual, né, Marta Rocha, a minha gratidão, a nossa gratidão pela colaboração também está aqui conosco. Claro, o nosso cardeal arcebispo, a quem eu peço vocês uma salva de palmas. Muito bem. Em nome do nosso cardeal, todos os demais, temos padres aqui visitando, são de fora, lá de Pelotas, né? Deixa eu ver se eu acerto, né? Porque eu não gravei os nomes. Mas lá de Pelotas e o outro é de Sorocaba, viu? Tem gente de fora. Quem está vindo aqui? Dom José Maria, que abriu a trezena, né? E hoje conclui aqui com a gente também. E nosso Dom Uberatã, o nosso vigário episcopal também, Valtermar, enfim, todos que concelebram conosco. Quem está visitando a gente pela primeira vez aqui no santuário, olha que beleza, sempre tem visitantes, né? Sintam-se acolhidos e que essa bênção do nosso cardeal, na conclusão desta missa, possa se estender sobre toda a nossa cidade do Rio de Janeiro. Eminentíssimo arcebispo, cardeal Dom Urani, excelentíssimos bispos, reverendos sacerdotes, excelentíssimo prefeito e demais autoridades, na qualidade de vigário episcopal para este recém-criado Vicariato Tijuca, devo dizer que é de uma grande honra para todos nós tijucanos sermos os guardiões das relíquias da fundação da cidade. A festa de hoje é de profundo e fundamental significado
que diz respeito à própria identidade do nosso povo, à própria identidade de todos os cariocas. Muitos relatos, desde os mais antigos, nos dizem que desde tempos muito idos, logo após a Batalha das Canoas, quando então os invasores franceses foram expulsos daqui de nossa cidade, logo após começou-se a celebrar, a festejar São Sebastião, com a missa presidida pelo bispo e em seguida a procissão que reúne habitantes de todos os cantos da cidade, para louvar São Sebastião, rogando-lhe para que ele nos liberte da fome, da peste e de todos os ataques inimigos. Por isso, repetir a cada ano essa festa é de profundo significado para todos nós e aponta para as profundas raízes cristãs do nosso município e de toda a nossa gente. Que São Sebastião interceda sempre por todos os cariocas, nos libertando de tudo aquilo que nos angustia e que nos oprime. E que ele também abençoe e ilumine o nosso eminentíssimo arcebispo, cardeal Dom Orani, para que continue a nos pastorear com vigor, com força e contando sempre com a graça divina. Muito obrigado a todos. Como já foi dito, às 15 horas temos o texto da misericórdia ali na frente e às 16 horas, 4 da tarde, teremos a procissão para a Catedral Metropolitana. Essa é uma manifestação, como recordar aqui o Cônego Valdemário, que vem desde o século XVI, que se repete a cada ano, e nós somos depositários dessa tradição com muita alegria e desejamos a todos que possam ter um belo dia de São Sebastião, sendo pelo prefeito, vice, autoridades presentes, aos capuchinhos, aos padres, a vocês todos, irmãos e irmãs, vivamos intensamente esse belo dia da nossa cidade, dia de São Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Sebastião, padroeiro de nossa cidade e arquidiocese, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O que o Senhor, que manifestou em São Sebastião a força renovadora da Páscoa, os torne testemunho do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Sebastião nos ofereceu um sinal da caridade divina, os torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E por intercessão de São Sebastião, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos agora numa voz bem unificada. Viva São Sebastião! Viva! Viva São Sebastião! Viva! Bem forte agora. Viva Jesus Cristo! Viva! Próxima missa agora será ao meio-dia. Tenham todos um bom dia. Canto final. A ti, Santo, te damos louvores, grande Marte São Sebastião, e da morte a